Bom dia. Como é que começou o dia aí? Hoje é segunda-feira, nós estamos na última semana de agosto. Tô com a cara inchada porque é dia do rodízio. A gente acorda às 5. E aí, a gente começa o nosso dia, como a gente começa o nosso dia orando, né? E louvando ao Senhor, agradecendo por mais uma semana que está iniciando, mais uma oportunidade que nós temos de fazer melhor, diferente, de sermos melhor, de repensarmos as nossas atitudes passadas. O que eu fiz na semana passada que para essa semana eu acho que não cabe, que não funciona, o que deu errado, o que eu posso repensar, o que eu posso fazer melhor, como é que eu posso abençoar outras vidas. Será que semana passada eu perdi a oportunidade de abençoar alguém com uma palavra, com um abraço, com um sorriso, com uma oração? Será que eu perdi essa oportunidade? Será que essa semana, pensando nisso, eu não vou pegar essa oportunidade de agarrar e falar assim: não vou deixar ninguém para trás. Não vou ser abençoado sozinho. Não vou deixar ninguém para trás. Todos aqueles que passarem por mim essa semana, se puderem ser abençoados, serão, porque não vai ficar ninguém para trás. Será que eu esqueci de orar por alguém na semana passada? Então essa semana tá aqui no meu caderninho de oração, não vou esquecer essa pessoa. Vou orar por ela. Será que eu trabalhei o suficiente? Será que eu procrastinei? Será que eu estava disperso? Será que essa semana eu posso me concentrar um pouquinho melhor? Então eu acho que segunda-feira é sempre um bom momento para a gente começar a semana refletindo mesmo naquilo que a gente pode melhorar, aprimorar, fazer mais. Se eu andei 1 milha, será que essa semana eu posso andar 2? Se eu cuidei da minha saúde, fiz uma atividade física, eu fui 2 vezes na academia, será que eu posso ir 3 essa semana? Se eu fui 1 vez na casa do Senhor cultuar, será que eu posso fazer um esforcinho e um dia a mais na igreja essa semana? Será que eu deixei de ligar para algum amigo, para um familiar, para alguém que está precisando, uma pessoa que está doente, uma pessoa que me pediu alguma coisa? Será que eu, né? Então vamos colocar aí a nossa vida para servir ao próximo. Eu acho que o grande exemplo que nós temos é Jesus, né? Jesus, ele veio para essa terra e ele nos serviu de amor, de cuidado, de curas, de tantas coisas. Ele não veio para ser servido, ele serviu. E esse é o maior exemplo de humildade que a gente pode ter. Esse é o maior exemplo de humildade que você pode ter na sua vida. É Jesus Cristo. Essa é a maior referência. Essa é a sua maior referência. Não vai existir outra. E eu vou falar uma coisa muito séria para você. Olha para dentro de você. Veja se em algum momento você não está deixando que a sua humanidade ela fale mais alto. Se você não está sendo, às vezes, arrogante. Às vezes sem perceber. Você sabe que às vezes algumas pessoas falam para mim: Fabíola, você é uma pessoa arrogante. Eu não me acho uma pessoa arrogante, tá? Eu me acho engraçada. Sou irônica. Sou engraçada. Mas tem gente que acha que é arrogância. Se acha que é... Enfim, né? Mas aí a gente pode também trazer isso pra gente pensar. Será que quando alguém fala que eu tô sendo arrogante, será que eu não estou realmente sendo arrogante? Será que às vezes a minha brincadeira não pode estar ofendendo o outro? É o meu jeito de brincar, mas às vezes pro outro pode ser ofensivo. Será que o meu tom de voz, será que a minha forma de gesticular? Será que o fato de eu ter uma maneira muito firme de falar pode soar como arrogância? O que para mim é segurança, é tranquilidade, é algo natural, às vezes para o outro não é. Eu penso muito sobre isso, porque às vezes a gente recebe nomes que a gente não se identifica neles. Você não se identifica. Você não se enxerga ali. Você fala assim: será que eu sou dessa forma? Mas eu acredito também que toda observação ela é válida pra gente pensar.
minimamente refletir. Minimamente refletir. E eu quero dizer para vocês que essa semana vai ser maravilhosa. Que você vai parar, pensar, refletir sobre as coisas que você pode fazer melhor, os pontos em que você pode ser melhor. E não é ser melhor para o outro, é ser melhor para você. Porque quando alguém está falando que você é arrogante, você não está sendo bom com você mesmo. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que a arrogância, ela precede a queda. Então, quando a gente é muito arrogante, em algum momento a casa cai pra gente. Cai. Então, por esse motivo, eu quero te trazer a memória e a lembrança de que a gente precisa ter humildade no nosso coração. A gente precisa ter o nosso coração aberto e ser ensinável. Nós precisamos ser ensináveis. Nós não sabemos tudo. Nós não somos dotados de toda a ciência. Só o Pai é dotado de toda a ciência. Então a gente todos os dias tem que aprender. Todos os dias a gente tem que se humilhar. Todos os dias a gente tem que ter o coração quebrantado. Todos os dias quando a gente vai orar e vai clamar, a gente tem que falar: Senhor, o que eu posso fazer melhor? Eu não estou satisfeito com isso, eu não quero ser assim. Porque às vezes você sabe que tem coisas que a gente faz e a gente não quer fazer. Tem algumas coisas que a gente faz sem perceber. Às vezes a gente, sei lá, ou você é agressivo numa palavra e não percebeu que foi agressivo, foi grosseiro. Não sei. Ou às vezes você é muito mole e aí todo mundo sobe na tua cabeça, é um trouxa. Porque tem gente também, né? Tem de tudo, né? A vida é cheia de pessoas aí, pessoas de todo tipo. Então, assim, será que você às vezes não precisa se valorizar mais, olhar um pouquinho mais pra você? Será que às vezes você fala assim: poxa vida, eu poderia, né, ter um olhar diferente pra mim, me valorizar um pouquinho mais, não é? Olhar pra mim assim com mais amor, com mais com autoestima. Às vezes a gente não tem a autoestima elevada. Às vezes a sua autoestima tá lá embaixo. Porque alguém falou que você não era capaz de realizar. Porque alguém falou pra você que você não tem condições humanas, emocionais, financeiras, de saúde, enfim. Que você não tem inteligência que você não tem habilidade. Quem é alguém para falar que você não tem habilidade, gente? Para alguma coisa? Se Deus nos dotou de todos os dons, nós temos habilidade para todas as coisas. Então, assim, acho que às vezes a gente acaba acatando essas palavras. Às vezes a gente acata isso. A gente esquece de acatar a palavra de bênção. A gente fica acatando a palavra de maldição, que o outro fica falando: você é assim, você é assado, você é um derrotado, você é um falido, você é um doente, você é um não sei o que, você é um não sei o que lá. Aí você vai lá e faz o quê? Acata aquela palavra. Agasalha, chora, se entristece, olha no espelho e vê o que? Um derrotado. Mas todos os dias, quando você olha no espelho, quando você acorda de manhã, o que é que você tem que falar? Eu sou filho de Deus amado, querido. Deus me desejou, me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Posso estar passando por um momento difícil, mas eu não sou esse momento. Eu posso estar passando por uma dificuldade financeira, mas eu não sou um falido. Eu posso estar passando por um processo de doença, mas eu não sou essa doença, eu não sou esse diagnóstico. E a gente não pode esquecer do seguinte também, né? Falando de diagnóstico. Diagnóstico é como você está, não é como você vai ficar. É como você está. Às vezes você vai lá no médico, recebe aquele diagnóstico que eu recebi, né? Horroroso. Puxa, a casa caiu. Não caiu não, bem. Caiu pra ninguém. Tô gripada hoje só, né? Por isso que eu tô com a voz feia. Então assim, a casa não caiu pra ninguém. A gente vai lá, faz o que tem que fazer, ora, clama a Deus, acredita na ciência, porque a ciência foi criada pelo Senhor Jesus. Tudo que foi criado nessa terra foi criado por Ele. Então tem gente que fala assim: não acredito em Deus, mas acredito na medicina. Parabéns pra você, você acredita em Deus, tá? Uma boa notícia que eu tô te dando. Só que você nem sabe ainda. Então, a gente precisa ter muita confiança realmente, né? De que Deus está à frente de todas as coisas. A tua situação é como você está, não é como você vai ficar. Você pode estar sempre perseguido, mas não é como você vai ficar.
Porque tem um salmo aqui que eu amo. E ele fala assim: quando eu clamar, quando eu clamar ao meu Deus, os meus inimigos baterão em retirada. Porque quando eu te invocar, na verdade a palavra é invocar, algumas versões falam clamar, outras falam invocar, quando eu te chamar, né? Depende do tipo de Bíblia que você tem, ela tem uma versão, existem várias versões, e aí às vezes as colocações são diferentes. Na minha, eu acho que ela tá quando eu te invocar, eu não sei. Vamos ver aqui. Eu amo a minha Bíblia. Na minha tá invocar, ó. É o Salmo 56. E ele é tão maravilhoso que ele fala sobre quando a gente sente medo, né? E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não sinta medo. Não sei qual é a situação que tem aí te assolado, que tem dito que você não pode, que tem dito que você não vai chegar, que tem dito que você não vai alcançar, que tem dito que você não tem o cuidado de Deus, que tem dito que você não é filho. Eu não sei quem é essa boca maldita aí que tá falando isso pra você, mas eu tenho uma coisa pra te dizer: é mentira. É mentira. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do sujo capiroto. Sujo capiroto. Não é a verdade. A verdade é que você é filho amado, cuidado, agasalhado pelo teu pai, escolhido. E você veja, a palavra diz, né? Se o teu pai carnal, né? Se o homem que é mau, se nós, que somos pessoas más, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que não fará por nós o nosso Pai eterno, que entregou o seu único filho por nós, pra gente estar vivo aqui? Que sacrifício é esse? Não canso de falar que sacrifício, que amor é esse, gente. Aí a pessoa fala assim: hoje eu tô assim com problema, eu tô me sentindo meio abandonado por Deus. Que abandonado? Ele entregou o seu único filho pra você tá aí. Tá se sentindo abandonado como? Que assim? Que abandonado? Abandonado onde? Não. Deus te ama muito. Ele entregou tudo o que ele tinha para que você tivesse vida, para que você tivesse uma família, para que você tivesse saúde, para que você tivesse um trabalho, para que você tivesse saúde no seu corpo, para que você tivesse sonhos, projetos, para que você pudesse crescer, para que você conhecesse a palavra, levasse a palavra Não. Deus tem um plano muito bom para a tua vida, mas um plano muito, muito bom. Não se deixe enganar pelas coisas que acontecem à tua volta. Isso tudo é para confundir, é para te deixar confuso, é para fazer com que você não acredite que Deus pode. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus pode. Deus pode. Deus pode reverter a sua situação. Deus pode reverter a situação dentro da tua casa. Fabiola, minha família não se fala. Deus pode reverter. Fabiola, mas olha, eu tô aqui com o exame. O exame tá dizendo aqui, ó, a casa caiu violentamente pra mim. Deus pode mudar isso aí. Deus pode mudar isso aí. Entendeu? Deus pode mudar isso aí. Mas Fabiola, olha, estão me perseguindo. Amiga, eu sou especialista em perseguição. Se é uma pessoa perseguida, sou eu. Eu uma coisa pra você, já tá ficando até ridículo. Porque assim, é uma luta que, entendeu? Você tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar. Então assim, às vezes a gente fica falando assim: mas olha, é a minha saúde. Mas Fabiola, eu tô aqui, ó, o diagnóstico tá aqui, ó, tá dizendo, ó, que tá ruim o negócio pro meu lado. Mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do céu. A última palavra não vem de homens. Quantos milagres você já viu acontecer dentro de UTIs de pessoas desenganadas, que no dia seguinte estavam lá num quarto, desentubadas? Quantas? Quantos desenganados você já viu ser salvos? Quantos? Quantas pessoas que estavam aí no mundo fazendo tantas maldades, você viu Deus resgatar essas pessoas conhecerem o amor de Jesus e hoje são grandes pregadores da palavra? Porque tem gente que gosta ainda de usar isso contra. Fala assim:
agora é tudo santinho porque virou crente, mas no passado foi ruim. É isso mesmo. Porque Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes de alma, eu e você. Ele veio para os pecadores. Se a gente fosse santo, Ele não precisaria ter feito todo esse sacrifício por nós. Ele veio para remir os meus pecados e os seus pecados. É isso mesmo. Ele veio pagar os teus pecados e os meus. E pagou um preço altíssimo por isso. Não se esqueça disso. Eu vou ler aqui o Salmo 56 para vocês. É o Salmo da semana. Na verdade, o Salmo da semana é o Salmo 121. Porque eu já fiz uma leitura do Salmo 121 hoje. Mas eu clamo todos os dias. Porque quando você é perseguido, você aprende a lutar espiritualmente. O que é que está te perseguindo? É uma doença que ela é insistente? Passa, aí depois daqui a pouco você está doente. Aí daqui a pouco você tá com uma dor aqui, daqui a pouco é uma dor ali, daqui a pouco um probleminha aqui, você vive enfiado em médico. O que tá te perseguindo? O que tá te perseguindo? É uma situação financeira que você não consegue resolver nunca? Sempre quando você vai resolver aparece um outro problema, aí aparece um outro problema, aí a hora que você fala, ufa, vou começar a respirar esse mês, aparece outro problema. E aí você tá lá todo enrolado de novo. O que tá te perseguindo? É uma língua mentirosa? Que quer te prejudicar? Que quer te afrontar? Que quer acabar com a tua moral? Então assim, o que está te perseguindo? É a falta de fé? É o desânimo? É a tristeza? É a depressão? É o burnout? É a síndrome do pânico? O que é que está te perseguindo? Porque na palavra de Deus o que diz é que as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. O diabo ele vai te perseguir, mas ele não vai te alcançar. Davi diz aqui, tem um salmo que ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de dar cabo deles. Aí as pessoas falam, nossa Fabiola, a palavra de Deus é vingativa, não é não. A palavra de Deus é justiça. Deus é amor. As pessoas assim, nossa, mas nós estamos no tempo da graça, Deus é amor, e Deus é amor, Deus é amor. Deus é a manifestação do amor mais puro que existe. Mas Deus é justiça. Ele odeia a injustiça, e isso está na palavra. Ele odeia. Quando você vê os salmos de Davi, Davi foi perseguidíssimo pelos seus inimigos. Muitas nações perseguiram Davi. E Davi venceu todas elas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não declarado por mim, pelo próprio Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Mas muito perseguido, muito invejado. Quem é Davi? O menor da casa de Jessé? Aquele que ficava lá, pastoreando as ovelhinhas? Virar o maior guerreiro e ganhar todas as guerras e se tornar um rei? Aquele, às vezes as pessoas estão olhando assim para você, te desprezando. Mas você, tão pequeno, perto de mim, que tenho um cargo, um poder, um dinheiro, um nome, um sei lá o quê. Às vezes, as pessoas olham para você e te veem um Davi. E se te veem assim, que bom. Que bom, porque quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei, ordenado pelo Senhor Deus, Jessé mostrou para ele todos os seus filhos, menos Davi. Eu tenho aqui, olha, esse aqui, ó, muito bom, viu? Guerreirão, esse aqui, ó, ótimo. Altura, força, garra. E aí o profeta olhava, não é esse. Deus falava, não é esse, também não é esse, não é esse. Você não tem mais nenhum filho? Eu tenho lá o meu filho caçula, pequeno, Davi. Mas ele fica lá pastoreando ovelhas, meio fica lá cantando para as ovelhinhas e cuidando delas e pastoreando. E... traz ele aqui. Ah, é esse. E aí Deus mostrou. Esse é o rei. Esse vai ser o ungido rei.
Então, às vezes, as pessoas estão te olhando pequeno. Estão te olhando um nada. Às vezes, as situações te fazem se olhar assim também. Você esquece o que Deus te constituiu. Você esquece como Deus te formou e te criou. Mesmo caso para Gideão. Gideão olhava para ele como? Quando Deus o chamou, Gideão, homem valente, ele falava, que mais eu, Senhor? Homem valente? Não. Eu, pequeno, menor da minha casa, minha família, mais pobre, eu não sei, nossa, eu sou a gente aqui, ó, uns mortos de fome, analfabeto, uns coitados de nós. Tadinho de nós. É você mesmo, homem valente. É com você que eu tô falando. Foi isso que Deus falou para Josué. E ele venceu um exército com mais de 100 mil homens, somente com 300. Ah, detalhe, sem armas. Ah, e a Bíblia não é um folclore. Ai, que história bonita, Fabíola, mas lá na Bíblia, né? Esse é o mesmo Deus, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Salmo 56, o que ele diz? Olha como Davi, ele era muito perseguido, mas ele tinha muito o favor do Senhor. E ele, quando ele clamava, ele já falava mesmo sobre os seus inimigos. Então, inimigo não é uma pessoa. Porque às vezes a gente coloca nome, né, nos nossos inimigos. Mas, na verdade, as pessoas elas são usadas pelo diabo. Às vezes a pessoa, ela dá espaço para que o diabo use a vida dela contra você, contra outras pessoas, para sair aí sujando aí a vida dos outros, entendeu? Então, você tem que lembrar que a tua luta, porque como diz aqui em Efésios, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Você não está lutando contra o João, o Pedro, o Mané, a Mariazinha. Não está. Não está. É contra aquilo que age na vida da pessoa. O que atua na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Mas não atua na vida de todo mundo, porque não é todo mundo que se abre para viver o que é de Deus. Concorda? Concorda. Concorda porque você sabe que eu estou falando a verdade? É claro que você concorda. Então, já que estamos de acordo, é contra principados, potestades e dominadores que já estão debaixo dos teus pés, que é onde Jesus colocou cada um deles, debaixo dos teus pés. Não existe poder maior que o poder de Deus. Se você crê nisso, a tua vida vai ser transformada de dentro para fora. Em algum momento vai se manifestar aqui fora. Tudo isso. Em alegria, em graça, em saúde, em tudo. E vai ser muito legal. Mas a transformação ela precisa ser aqui dentro primeiro. O teu espírito precisa estar aberto para receber a palavra. O teu coração, a tua alma, onde ficam os teus sentimentos, precisam estar abertos para receber disso. A sua mente precisa estar aberta para viver essa metanoia, essa transformação, essa mudança, esse mindset. Precisa. E aí você vai ver todas as outras coisas sendo transformadas à sua volta, porque buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus não falou e algumas coisas lhe serão acrescentadas. Desculpa, tô gripada mesmo. Ele falou, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É o mesmo Deus que já disse para você que não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. E eu até te acrescento, não vai te faltar é coisa nenhuma. Até acrescento, nem coisa grande, nem coisa pequena. E aí, by Fabíola, nem coisa nenhuma. E tá na palavra. E eu gosto muito do Salmo 56, porque eu oro todos os dias, né? Pelos meus inimigos. Os meus inimigos são aqueles que se permitem ser usados pelo diabo, né? Não são as pessoas. João, Pedro, Mané, Mariazinha, Francisquinho, não. É
São principados, potestades e dominadores. Agora, amigo, se você deixa o diabo usar a tua vida para prejudicar o outro, você já virou inimigo. Eu sinto muito para você. Entendeu como é que é? Aí você é obrigado o quê? Entrar nessa palavra aqui, né? E aí, o que diz a palavra? Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba esses povos, ó Deus, na tua ira. Isso aqui não é vingança, isso aqui é justiça, amigo. Justiça, tá? Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro, no teu livro? Aí vem a frase que eu gosto muito. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Porque uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste eu ponho a minha confiança e nada temerei. Esse é o Salmo 56, que você deve orar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O Salmo 57 também diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Qual é a calamidade que você está passando? É um dia de luto, de tristeza? É uma enfermidade? São pessoas que te odeiam, te perseguem? Você sabe que a palavra diz que nós vamos ser perseguidos mesmo. Até de graça. Só por propagarmos o nome do Senhor Jesus. Aqueles que odeiam crente. Sabe o que isso que odeia o crente? Esse povo crente, mano. Os caras não tem outro assunto, eles são chatos, eles só falam de Deus. É verdade. A boca só fala do que o coração está cheio. Você está cheio do quê? Se você está cheio da presença de Deus, a tua conversa vai ser sobre Deus. Se você está cheio de sujeira, que vai sair de você, infelizmente. E a palavra diz que nós temos que nos santificar, né? Porque a árvore boa não pode dar mau fruto e a árvore má não dá o bom fruto. Não pode sair da mesma fonte águas doces e águas amargas. Então, você tem que ter isso muito firmado no teu coração, no teu espírito. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então você não pode servir a dois senhores. Hoje eu tô aqui firme. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque eu tô na necessidade. Aí na hora do desespero todo mundo busca Deus. Todo mundo busca Deus, todo mundo busca Deus. Todo mundo quer buscar Deus na hora do desespero. E no dia bom, para agradecer o Deus que te deu saúde. Você acordou hoje, mano. Você acordou hoje. Acordei, vim trabalhar, tô aqui, daqui a pouco eu vou subir, mas primeiro é o meu devocional, é a minha oração, é o meu louvor, é a minha palavra. É o meu tempo de intimidade com Deus. Primeiro, a semana não começa se ele não vier em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas me serão acrescentadas. Os livramentos serão acrescentados. Os escapes serão acrescentados. Fabíola, não tem jeito. Você sabe que, olha, o prazo é hoje. Se eu não resolver essa situação hoje, Deus não chega atrasado. Ele não chega. Mas também não chega adiantado. Ele vai chegar na hora certa. E se a hora certa for os 45 minutos do segundo tempo, você vai fazer o gol. Você fica bem tranquilinho aí. Relaxa. Não põe a tua mão.
Mas, Fabiola, não tem como. Eu tô olhando aqui, olha, não tem solução. Eu já tentei todas as soluções, já conversei com 350 mil pessoas e todo mundo fala a mesma coisa pra mim. Não tem jeito, não tem o que fazer, não tem mais pra onde correr. Não interessa, não importa. Espera, se você entregou na mão de Deus, entrega e esquece. Mas, olha, Lázaro tá morto, né? Meu irmão, se eu tivesse chegado aqui, Senhor, Marta falou. Se o senhor tivesse chegado aqui, quando eu mandei o recado, 4 dias atrás, ele não estaria morto fedendo agora. Marta ficou meio revoltada. Né? Aí vem Maria chorando, desesperada, até Senhor, se o senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Ele não teria morrido, mas também se ele não tivesse morrido, ele não viveria a ressurreição e não viveria o milagre. Jesus chegou atrasado ou chegou na hora certa de mostrar o milagre? Eu te pergunto. Porque se ele chega antes, que milagre seria esse? Se Lázaro estivesse vivo? Entende? Que às vezes a situação precisa chegar no limite. E é um limite que a gente não quer chegar. Às vezes a situação precisa chegar num limite. Num limite que a gente acha que a gente não vai suportar. Um limite que a gente acha que não... Senhor, mas eu não vou aguentar, é muito pra mim, é muito pesado, é muito difícil. Gente, mas Jesus, quando subiu aos céus, ele falou assim, né? Olha, agora já fiz o sacrifício, então a vida vai ser boa pra vocês. Não falou isso. Ele falou assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou que está conosco, e está conosco, porque ele é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, um dos nomes de Deus. Está conosco. Ok. Mas ele diz também, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, então você tem que ter bom ânimo no dia ruim, porque bom ânimo quando tudo vai bem é muito fácil. Acreditar quando as contas estão pagas, a saúde está em dia, a família vai bem, obrigado, o trabalho está rolando. É fácil. Vida cheia de amigos, ninguém me perturbando. Olha aí. Nesse dia nós temos que ser gratos, felizes e aproveitar os momentos que Deus nos dá de alívio e felicidade. Mas ele falou, no mundo tereis aflições. E nós temos que saber lidar com as dificuldades. Então, para esse dia, recapitulando, a gente começou falando o quê? Que a gente precisa se observar. Isso foi o começo do nosso vídeo. Nós precisamos nos observar. O que eu posso fazer melhor essa semana? Como é que eu posso ser melhor? Onde que eu estou falhando? Onde que eu falhei? Onde que eu não me identifiquei com aquilo que eu fiz? Onde que eu olho pra mim e falo, puxa, isso não foi legal. Não quero ser assim. Não quero fazer isso. Então vamos fazer diferente essa semana. Senhor, me dá uma estratégia nova pra lidar com essas situações. Porque, entendeu? Semana passada eu não consegui. Tive dificuldade aí. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque Deus não é acusador. O acusador é o diabo. Quem fica se penitenciando aí é você. Fica assim, ai meu Deus, paf, 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 paf. Se autoflagelando. Deus não pediu pra você fazer isso aí. Porque não existe na palavra um lugar aí que Deus fala assim, olha, então agora você se autoflagele aí e fica aí se esmurrando aí o tempo todo aí e tal. Fica se arrebentando aí. Pagando penitência. Ele já pagou um alto preço. O nosso sacrifício é outro. O teu sacrifício, o dia que você entender qual é o teu sacrifício que você tem que entregar, a tua vida muda. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você não entendeu ainda o significado do sacrifício que você tem que entregar. Você não entendeu ainda qual é o significado desse sacrifício. Porque tem também, né? Não, mas Deus já
se sacrificou por nós, o sacrifício já foi feito, foi entregue lá na cruz, agora eu posso viver a vida boa e... Cadê a santidade aí, meu amigo? Cadê a santidade? Então nós precisamos nos santificar sim todos os dias, buscar a Deus sim todos os dias, procurar ser melhor sim todos os dias. Nós precisamos todos os dias buscar dentro da palavra de Deus o que nós podemos fazer para sermos melhores, melhor do que ontem. Hoje você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor do que você foi ontem. Se ontem você pecou, amém, pede perdão e caminha, não fica parado no problema. Ai, mas eu errei, mas não sei o que. Deus não fica olhando para você todo dia assim. Porque a palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a tua vida. E se as misericórdias dele se renovam é porque ele te perdoa todas as manhãs. E se ele te perdoa todas as manhãs, por que você vai ficar se culpando? Que evangelho é esse que fica o tempo todo mundo se culpando? Ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu fiz aquilo, ai, porque eu fiz aquilo outro. Não. É você que se coloca nesse lugar, é você que olha no espelho e deixa o diabo ficar lá na sua cabeça. Ó, tá vendo? Você errou ontem. Sabe por que você tá passando por isso hoje? Porque ontem você cometeu um erro. E aí ele quer ficar eternizando aquele problema na sua cabeça. Em nome de Jesus, não se permita isso. Porque se Deus já te perdoou, você precisa se perdoar. Muitas vezes, nós não nos perdoamos. Somos nós quem não nos perdoamos. Então, vamos ser melhores. Vamos clamar pela presença de Deus. Vamos buscar esperança e refúgio no Senhor. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele está com você. E aí, guerreia. Guerreia contra tudo aquilo que tem te perseguido. Contra tudo e contra todos que têm te perseguido. E vá sem medo. Ai, mas eu não vou estar pecando, Fabiola, porque isso é vingança, isso não é vingança, é justiça. Leia bem a palavra. A palavra diz, tem algumas versões que diz assim, Deus é amor, mas Deus também é espada. Algumas versões dizem, Deus é amor, mas também é justiça. Deus abomina o mal. Ele abomina o mal. Se você estiver andando reto, amigo, você pode clamar pela justiça de Deus, mas lembrando sempre que quando eu clamo pela justiça de Deus, eu tenho que estar andando em retidão, porque a justiça de Deus ela funciona para o outro e funciona para mim também. Então, quando eu clamo pela justiça, Senhor, faz justiça, eu tenho que estar com a consciência bem tranquila, hein? De que a justiça de Deus tá tudo certo para mim. Beleza? Antes de clamar pela justiça, pensa bem. Se eu clamar pela justiça, o que vai acontecer comigo? Tem que pensar. Porque Deus é justo. E a justiça não vem só para o outro, vem para você também. Então é super importante que você tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Pense a respeito disso. Se hoje teu dia começou difícil, eu vou te dizer que a graça do Senhor te basta. E nós vamos agora, juntos, eu e você, você e eu. Nós vamos o quê? Nós vamos ouvir um louvor. Para encerrar esse vídeo, abençoadíssimos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua semana. Olha que bênção. Glória a Deus. Olha o que você precisa, só de Deus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Oh, meu Deus. Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos
esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Recebe, Senhor, nosso louvor nessa manhã, nessa segunda-feira. E você recebe essa palavra. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Amém, Deus. Recebe. e como os serafins que cobrem o rosto ante a Amém, ti. amém, amém. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Ó Senhor, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Amém. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. tua graça me basta, É o meu prazer. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a presença do Senhor seja o teu maior prazer nesta semana, nesse dia, que você tenha uma semana abençoadíssima, que o Senhor te guarde de todo o mal, que todo enviado de Satanás que vier contra a sua vida caia por terra, esteja debaixo dos teus pés. Nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nenhuma doença, nenhuma palavra contrária, tudo será revertido em bênção na tua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Um beijo para vocês, uma ótima semana!